Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai postar então nossa segunda atividade da semana, né? Nossa quinta-feira, e eu vou falar um pouco da Constituição. Então a gente está falando do começo da República, e esse começo de República a gente tem que ter a Constituição, né? O Brasil, ele teve 7 constituições ao longo do seu tempo. Essa é a segunda. A primeira era na época da monarquia, quando Dom Pedro I, Dom Pedro II governaram, e tinha o poder moderador, né? A gente tinha 4 poderes. E agora essa vem para para tirar esse quarto poder, então a gente passa a ter 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Essa Constituição, ela traz várias mudanças, né, para a administração do Brasil. Entre elas, o direito do voto, que é o assunto de hoje, o voto. Como que era o voto? Bom, o voto, ele era para homens maiores de 21 anos alfabetizados. Olha só, naquela época, como a maioria da população era ex-escravo, de ex-escravos, de pessoas, os que não eram escravos negros aí, eram pessoas analfabetas, né? Não podia votar também os padres, não podia votar os soldados, ou seja, a maioria da população estava excluída desse voto. Bom, então poucas pessoas sobraram para votar. E mesmo assim, o voto ele era manipulado. O voto ele era forjado, né? Como vocês viram no vídeo aí que eu coloquei para vocês, a gente chama de voto de cabresto. O que acontecia? Os políticos, eles se reuniam com um coronel que tomava conta de uma região e ia pedir o voto. Aí esse político pediu o voto para esse coronel, e esse coronel, né, no dia da eleição, falava assim: olha, todo mundo que trabalha para mim tem que votar no Joãozinho. Todos votavam, porque tinham medo do coronel, né? Vamos supor que um deles não votasse no Joãozinho. O que acontece? A hora que voltasse para casa, por exemplo, a casa dele tinha pegado fogo, tá? Ou coisas piores, eu tô dando um exemplo. Mas assim, todos tinham medo de desobedecer o coronel. E aí se fazia então uma troca de favores. O coronel elegia aquele seu amigo, né? Ele passava a ser então um político eleito, e aí eleito ele poderia fazer favores para o coronel. E o coronel então manipulava os seus trabalhadores ali da sua região para votar nele. Então essa prática de troca de favores, ela durou muito tempo, né? Tanto que eles falavam assim, ó, agora vai ganhar o presidente de São Paulo, agora vai ganhar o presidente de Minas Gerais. Então a gente vai ter uma política assim bem corrupta, né? Desde o início da República, infelizmente. O voto, por que eles conseguiam manipular? Naquela época, o voto era aberto, então a pessoa tinha que declarar o seu voto, né? Então eu tinha que chegar ali na frente da pessoa e falar assim: eu voto no fulano, eu voto no cicrano. Então ele tinha que falar o voto era aberto. Hoje não, hoje o voto é secreto. Então eu vou na urna, eu escolho meu candidato e ninguém precisa saber em quem eu votei. A prática de troca de favores existe até hoje? Eu acredito que sim. Né? A gente sabe que na época de eleição os políticos prometem várias coisas em troca do voto. Mas a gente sabe que a gente pode chegar lá na urna e votar em quem a gente quiser. E esse político que pede voto em troca, eu acho que esse é o pior que tem, né? Que não deveria você não deveria nem perder tempo de votar nele. Mas hoje é muito diferente. Hoje a gente tem uma política que fiscaliza isso, uma justiça que fiscaliza isso. Então hoje a gente tem a justiça eleitoral, né, que faz esse acompanhamento. Bom,
Outra coisa rapidinho que eu quero falar para vocês, que toda vez que eu vou fazer um vídeo, parece que eu quero resumir e eu não faço em menos de 7 minutos. Outra coisa assim, que eu quero que vocês entendam, que os brasileiros, a maioria da população não sabia quem governava, quem não governava, o que tinha de direito, o que não tinha, era praticamente analfabeta, tanto de escrever quanto da participação na política, tá? Quem faz a república no começo são os ricos. Senadores, para serem senadores, eles tinham que ter um custo, tinham que provar uma renda, então eles tinham que ser ricos, e eles ficavam no poder durante 9 anos, tá? Diferente de hoje. Então, o povo, ele não participa de maneira nenhuma da república, tá certo? Beleza? Bom trabalho para vocês e até terça-feira, tá? Bom estudo e espero que a gente se vê logo, tá? Beijos da professora. Tchau, tchau.